Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Na mensagem de hoje, essa mensagem extra que nós compartilhamos nos domingos de manhã, nós temos o sentimento de falar um pouco sobre a primazia. E nós colocamos o título dessa mensagem, dessa palavra de hoje, com uma pergunta: Deus é nossa primazia? Foi o título, que nós demos para essa mensagem. E gostaria, desde já, que os irmãos ficassem em espírito de oração para me sustentar e sustentar esse encargo que, para mim, me expôs muito. Então, que Deus continue, abençoando cada um de nós. Queria orar aqui um pouco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos deu na Tua presença. Possamos, Senhor, ganhar um pouco mais da Tua palavra. Fala para nós através das Suas sagradas letras, a Bíblia Sagrada, para que possamos, Senhor, nos revestir de toda a armadura de Deus. Ser comigo, ser com nossos ouvintes, ser com todos os irmãos. Senhor, desde já, muito obrigado. Jesus é o Senhor. Como disse, irmãos, essa mensagem de hoje, eu tinha programado para dar o nome da a primazia a Deus, mas eu tive um sentimento melhor de dizer que isso é uma pergunta, até para que a gente sacoleje mais um pouco a gente, dizer: Deus é nossa primazia? E o versículo que nós vamos nos basear dentro desse tema é Mateus capítulo 6, o versículo 33. Eu vou começar aqui desse versículo, como que começasse do fim, mas depois nós vamos retornar ao capítulo 6, versículo 25, e vamos chegar a ele, mas agora cheio de realidade. É essa a intenção dessa palavra. Primeiramente, eu gostaria de até um pouco definir o que é essa palavra. O que é para você primazia? Primazia é algo que você dá como prioridade. É algo que você dá o melhor. É algo que você deixa tudo e faz aquilo que você toma como o mais urgente. Mas talvez você fique pensando assim: mas às vezes eu tenho 3 coisas urgentes para fazer. Tenho três assuntos para resolver, ou dar uma solução, ou tentar dar uma solução, e que eu preciso de todas 3, mas eu só posso resolver uma. Então, essa que eu escolho é a prioridade. Essa que eu escolho é a prioridade. E a gente vai ver aqui, primeiro na ótica de Deus, como que Deus vê a gente, e depois vamos ver a gente como que deveria ver Deus. Dessa mesma linha, a gente vai ganhar um pouco. Então, guarda aí que primazia, dentre um contexto geral, ele vai tratar mais de uma prioridade, de você dar mais valor, valorizar mais aquilo ou aquilo outro. Então, o versículo-chave é esse aqui, Mateus 6,33, um versículo muito conhecido do Novo Testamento, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, olha aqui, a primazia, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, de antemão, esse versículo já mostra para a gente que Deus está nos fazendo ver que em termos de nós vendo o Senhor, Ele está nos incentivando, nos mostrando que primeiramente nós precisamos dar a primazia a Deus, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aí você diz: mas eu tenho tantas outras coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse, eu comecei do fim, mas para mostrar que esse versículo de Mateus 6,33, ele já dá o que é que Deus quer da gente. Ele quer que a gente busque Ele em primeiro lugar. Então, voltando agora para esse contexto, porque eu não gosto de analisar essa parte do versículo isolada, Mateus 6,33, muito conhecida, Mas a gente vai voltar ao versículo 25 do mesmo capítulo de Mateus, e a gente vai chegar no versículo 33, fechando, eu creio, com mais realidade. Vamos ler o versículo 25, então, de Mateus 6. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? São duas interrogações com um tom de afirmação, como que você só dissesse, essa blusa não é azul? Você, é só para confirmar. Mas veja que aqui Deus está mostrando prioridades. Ele tem aqui, ó, vida e alimento, corpo e veste. E ele mostra no final do versículo exatamente isso, ó. Não é a vida mais do que o alimento, o que é uma prioridade, é aquilo que você julgou ser mais do que aquilo outro, se comparando a dois pontos, né? Então ele mostrou aqui desde já, ó, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Claro que a vida é mais do que o alimento, claro que o corpo é mais do que as vestes. Então por isso que ele diz no início do versículo que a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma, o que havemos de comer, beber ou do que se vestir. Não precisamos ter essa ansiosidade, né? essa ânsia de estar assim perturbado em ver essas coisas e até mesmo chegar ao ponto de perder o sono, não dormir. Os versículos continuam, o versículo 26, e diz assim, ele começa a fazer comparações, ó. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Mostrando, as aves do céu, irmão, não ficam aperreadas por essas coisas, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E muitas das vezes é isso, a subsistência do homem faz com que o homem se desvie de Deus. E a gente termina deixando o prioritário e buscando aquilo que é passageiro e que não é tão prioritário como esse. Por isso que a primazia tem tudo a ver com a prioridade. Então veja, o versículo 26 compara aves do céu. Continuando no mesmo versículo, diz assim, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Está vendo aqui, ó? Vou repetir o versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Aí agora veja que é a prioridade de Deus. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Claro que nós valemos muito mais do que as aves. E é isso que ele quer mostrar nessa palavra para nós hoje, amados irmãos, que a gente vale muito que as aves. E ele diz, se as aves que têm vida curta, pouco, né, são mínimos, não foram a obra-prima de Deus, Deus sustenta a seu tempo, quanto mais a nós, eles não valeis nós mais do que as aves? Outro exemplo que ele continua no versículo 27, diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, a minha preocupação vai resolver alguma coisa? Eu digo essa preocupação excessiva, não que a gente fique alheio às situações, mas aquela preocupação que deixa a gente não dormir mais, que deixa a gente desnorteado. É essa preocupação que Deus está dizendo, porque ansioso todo mundo fica, mas a gente não pode ficar a tal ponto de perder o controle de si mesmo e das coisas. Mas uma coisa aqui, essa linha que o Senhor está mostrando nesse contexto aqui de Mateus, é que a gente vale mais, irmãos, vale muito mais do que as aves. O versículo seguinte, ele dá outro exemplo, o versículo 28, Senhor Jesus, ele diz assim, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Se eu sei que meu corpo vale mais do que as vestes, porque eu ando mais preocupado, porque eu não tenho roupa para ir para a reunião, porque eu não tenho isso? Irmãos, calma. Isso é ansiedade em vão, isso é algo que é o que Deus disse, não ande ansioso por essas coisas, irmão, não ande. Ele diz assim, outro exemplo, considerai como crescem os lírios do campo, agora já a vida vegetal, eles não trabalham nem fiam, do jeito que as aves não ajuntavam em celeiro, contudo o Pai dava o alimento, aqui também, os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Aí o versículo 29 diz, eu contudo vos afirmo, irmão, isso é uma certeza, é o Senhor falando para nós, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, o rei que teve mais bens e todas as coisas que poderiam ter na vida de um ser humano, ele diz assim, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão, irmãos,
se vestiu como os lírios do campo. Isso mostra que se Deus dá às aves do céu, e se Deus veste os lírios do campo, a tal ponto de nem Salomão, o homem que teve todas as coisas que um ser humano podia ter, se vestiu, irmãos, ele diz, e quanto mais a nós, não valeis mais do que essas coisas? Versículo seguinte diz o 30, veja que a ênfase é muito forte, ele diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, quero tocar nesse versículo. Se Deus veste assim, se Deus dá a comer às aves do céu, que não trabalham no fio, que os lírios do campo, eles assim, Senhor Jesus, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, onde está a falha? Irmãos, na fé. É como que nós não acreditássemos que Deus podia fazer essas coisas para nós. E Deus pode e faz, irmãos. Então, por isso, agora eu estou entendendo porque Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque eu não posso acrescentar um corvo, irmão. É melhor orar do que estar preocupado. Então, o excesso de preocupação deixa a gente não orar. Então, é melhor a gente orar, que as coisas resolvem e crer. Então, a fé, e ele sabia, irmãos, por isso que esse versículo está aqui, ele diz assim, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Ele sabia, irmãos, que nós temos pequena fé, mas que essa fé, pelo menos, fosse, ou seja, de um grão de mostarda que já remove montanhas. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, irmão, saber que Deus está nos encorajando a nos impulsionar, a motivar a gente a crer no que Ele diz. Então Ele faz duas comparações aqui muito interessantes, irmãos. Uma para as aves do céu e outra para os lírios do campo. E nas duas Ele fala que nós valemos mais do que isso, irmãos. Mais do que as aves, mais do que os lírios do campo. Então, por que a gente ficar ansioso? Se Deus sustenta eles, Ele está dizendo, quanto mais a vocês, irmãos, eu vou lhes sustentar, porque eu não sou só homem, eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é bênção para nós precisamos ter, por isso que a fé tem que aumentar. E é por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por isso que o Senhor está nos mostrando. O versículo 31 mostra, portanto, não vos inquieteis. Veja que venha concluindo. Ó. Então, por que você fica inquieto, dizendo, olha agora, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Irmãos, tudo isso nós precisamos, e sabemos, e Deus sabe muito mais ainda, que nós precisamos dessas coisas. Mas não são essas coisas que devem roubar o nosso sossego, a nossa fé no Senhor, sabendo que se o Senhor sustenta a ave, se o Senhor sustenta lírio, o Senhor também sustenta nós, porque nós valemos muito mais do que todas essas coisas. Por isso que Ele diz, não vos inquieteis, né? Parece que eu estou vendo o Senhor dizendo tão manso, né? Portanto, não vos inquieteis com essas preocupações, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. É certo que a gente já amanhece preocupado, né? Hoje eu vou fazer isso, a mulher, eu vou fazer uma comida, eu vou comprar aquilo, cada um fazendo a sua. Isso é normal, mas isso em excesso, isso já não é mais normal. É por isso que o Senhor está nos dando essa alerta. Não vos fiqueis ansiosos por coisa alguma, não vos preocupeis. Hoje a gente está vivendo um período de pandemia. É certo que ela está aí, e eu não vou fechar os olhos para isso, mas eu me referi a essas coisas e não poder mais fazer nada, está agora, como é que eu digo, engessado para fazer qualquer coisa, até de pensar. Irmãos, saiba que Deus pode fazer muito mais do que você pede ou você pensa. É assim que está na Bíblia. A gente precisa criar essa fé, precisa aumentar, nós precisamos aumentar o nível da nossa fé. Porque isso está escrito, isso não passa, como o Senhor disse, vai passar céu e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Isso é palavra cheia de promessa. Se eu dou isso para esses que têm pouca vida e duração, quanto mais para vocês que têm a minha vida. Fique feliz, tire toda essa angústia, creia no Senhor, homens de pequena fé, e eu estou incluído nisso também. Ó Senhor Jesus. O versículo 32
desmascara a nós que muitas vezes pensamos dessa forma. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Irmãos, se a gente está pensando assim, ele está dizendo, quem faz isso é gentio, que não sabe o dia da manhã, não tem essas coisas. Ainda por ser humano, essas pessoas ficam, sem a vida de Deus, ficam à mercê dessas coisas exteriores. Nós temos um Deus e ele está mostrando aqui, quem pensa dessa forma, está pensando como gentio. É isso que ele quer dizer aqui, ó. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então não é necessidade, Deus sabe, irmão, será que Deus não está vendo a pandemia nesse mundo? E essa pandemia só está para os incrédulos, não está para nós também? E agora, se você não está me vendo, até me julgar ser melhor, isso não deveria estar acontecendo comigo. Eu participo de todas as reuniões, eu não perco uma conferência, eu estou em todas as palavras, eu até oro, Senhor. Irmãos, isso tem que cair a ficha como um chacoalhar do Senhor, para que a gente possa crer nele, pois ele está dizendo aqui explicitamente, ele diz assim, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Deus sabe, irmãos, que você está passando dificuldade. Não é só eu que estou passando dificuldade, todos nós estamos passando dificuldade nesse período. Mas a gente precisa ser aqueles que colocam a nossa fé em Cristo, que coloca a nossa fé nas palavras do Senhor, que não hão de passar. Aí esse foi o versículo 32, e por isso que eu disse, eu comecei pelo fim. O versículo 33, que é o que a gente leu como base dessa mensagem, ele diz, então, irmãos, por que então você fica ansioso? Buscai, agora a gente entende todo o contexto, buscai, pois em primeiro lugar, dá a tua primazia ao Senhor. Mas você fica muito mais preocupado no Deus que pode lhe dar algumas coisas do que no que Deus é, Senhor Jesus. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o que ele diz aqui? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como ele falou nesse próprio texto. A gente não pode aumentar um côvado da nossa vida. A gente não pode tornar um cabelo preto branco ou branco preto. Não pode. Então, por que se preocupar se a gente pode orar? E porque a gente pode crer? É isso que ele quer dizer, meu amado. Porque ele diz aqui, ó, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu queria que você guardasse essa frase. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu deixei de fazer alguma coisa que fosse para o Senhor, se não consigo nem orar. Porque eu estou tão preocupado. Irmãos, a gente está fazendo o inverso. A gente está mais preocupado com as coisas que passam do que naquilo que é permanente, que é no Senhor, que é na sua palavra. Precisamos crer, precisamos valorizar o que a gente tem lido, porque essas palavras não hão de passar. Finalizando esse contexto, ele diz assim no versículo 34, portanto, veja que ele fecha dando uma conclusão, ó, portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Agora no final do ano, nós estamos Sempre a gente pensou dessa forma, e agora muito mais, como será o final do ano? E para o ano como será? Irmãos, basta o dia, como é que ele diz aqui, ó, não vos inquieteis, portanto não vos inquieteis com o dia da manhã, eu vou dizer com o amanhã, né? Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmão, naquela hora Deus vai lhe suster. Não que eu vou ficar esperando cair do céu alguma coisa, ainda que Deus possa fazer, mas não ficar preocupado a tal ponto de me paralisar de fazer qualquer coisa. A minha primazia tem que ser, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O livro de Colossenses já diz, né? Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É isso que a gente precisa, e esse reforço desse contexto, desse texto que a gente leu aqui. Por isso que eu não queria ler só o versículo 33, que diz buscar em primeiro lugar, mas todo ele, para ver que todo ele mostrava uma conclusão que era essa. Irmãos, para que a gente ficar ansioso, se a gente tem um Deus que pode todas as coisas? Que Ele está do nosso lado, como Ele diz, nós valemos mais do que as aves, nós valemos mais do que os lírios, nós valemos mais do que tudo, nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, irmãos, ganhe essa palavra e tire a sua conclusão, para que você mais nunca fique questionando, murmurando, com isso ou com aquilo, mas louva ao Senhor, ó Senhor Jesus.
Andando um pouquinho mais, a gente pode ler o livro de Lucas, capítulo 14, e a gente vai ler 3 exemplos de pessoas que a gente veja se está encaixado em algum desses aqui. Lucas capítulo 14, Senhor Jesus, a partir do versículo 17, amém? Vamos ler a partir do versículo 16, ele diz assim, 15, versículo 15, é a parábola da grande ceia que todos conhecem, né? Lucas 14, 15, diz assim, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Veja que isso aqui não é uma pergunta, se você ler na sua Bíblia esse versículo 15, é um ponto, mas Jesus responde, ele porém respondeu, Jesus respondeu e contou essa parábola, mostrando para nós um ensinamento. Ele diz assim, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Não convidou todos, irmãos, mas convidou muitos. Graças a Deus que a gente possa estar nesses muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Veja que no primeiro versículo ele diz que ele convidou muitos. Então é como se marcasse assim, fulano, tal dia eu vou fazer uma festa, você está convidado. Ah, bom, muito bom, legal. Tal dia, quando eu chegar eu aviso. Quando ele chegou aquele dia, ele mandou avisar aos os que ele tinha outrora convidado. É assim, ó. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Então, olha, agora é a hora da ceia, é a hora da festa. Então ele já tinha avisado que ia haver essa festa. Chegou a festa, chegou a hora da festa. E você naquele dia, antes de qualquer outra coisa, você disse, eu vou para essa festa. Mas chegou esse dia e agora disse, é hoje, ou é amanhã, ou é tal, é nesse final de semana, por exemplo, né? Aí você disse, vamos ver agora o que foi que aconteceu. No primeiro convite você até aceitou e disse que ia, mas agora quando a coisa foi para valer, vamos ver o que foi que aconteceu. O versículo 17, no versículo 18, diz assim, não obstante, todos a uma, isso é uma voz, quer dizer, todos eles disseram a mesma coisa, começaram a escusar-se, se escusar é se afastar, é sair de cena, é tirar o corpo de lado, é mais ou menos isso, né? Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, teve 3 casos aqui foi o primeiro, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Até teve educação, e que educação para dizer que não queria ir mais. Mas no primeiro convite talvez tenha dito sim, porque ele mandou voltar o convite para dizer agora, vai ser final de semana, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser tal data. Então agora ele está dizendo assim, pode vir, já está tudo preparado. Esse disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Irmãos, aí eu vou voltar. O título dessa mensagem, né? Você está dando primazia a Deus? Eu estou dando primazia a Deus? Na hora do geral você disse eu estou aqui, mas na hora que é você agora pessoal, veja que o convite foi agora para cada um daqueles. Aí essa pessoa diz, comprei um campo. Qual é a primazia? Agora você precisava ir para o campo e precisava ir para esse convite. Qual deles você escolheu? Aqui esse primeiro escolheu o campo, porque imaginou que o campo era muito mais valoroso, tinha muito mais valor do que estar no Senhor. Trazendo para nós, eu não gosto de pegar exemplos, só fica lá na Bíblia, vamos trazer para nós. Ir para uma reunião, ir para uma conferência, ir para uma comunhão de grupo familiar, ainda que seja na telinha. E aí, você dá essa desculpa e até me tem por escusado, até razoável, com uma educação enorme, me tenha por escusado. Muito bom. Ó Senhor Jesus. Então o primeiro recusou e não valorizou o chamamento do Senhor. Vamos para o segundo, versículo 19. Outro disse, comprei 5 juntas de boi. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por escusado. Do mesmo jeito do primeiro.
Só que esse agora comprou 5 juntas de boi. O primeiro comprou um campo, o segundo comprou 5 juntas de boi. O primeiro disse que não poderia ir, porque primeiro para ele, a prioridade, isso é, a primazia, não era o Senhor, era o campo. O segundo foi 5 juntas de boi, mas aconteceu exatamente no dia que você disse que ia ter a reunião. Ó, eu tirei a reunião para valorizar a outra. Irmãos, aí onde tem o tema. Você está dando primazia ao Senhor? A gente pode ver o nosso histórico, quantas vezes nós temos recusado e trocado o Senhor por essas coisas. Já já a gente vai ver a história, né? Foi que a mensagem de ontem, que falou sobre a primogenitura. Quando você não valoriza essa primogenitura, irmãos, o que acontece? Já já a gente vai contar essa história de Esaú, de Jacó e Esaú. Senhor Jesus. E a quem Deus, né, favorece. Então esse foi o primeiro, foi o segundo. O versículo 20 diz o caso do terceiro. E outro, o terceiro, né, disse assim: casei-me e por isso não posso ir. Irmãos, 3 desculpas, que se fosse para marcar uma lista, né, A, B ou C, e na D, nenhuma das respostas, qual você marcaria? Eu marcava nenhuma das respostas. Depois que você ganhou esse contexto, eu creio que você, nenhuma das respostas. Irmão, eu não quero estar no primeiro, eu não quero estar no segundo, eu também não quero estar no terceiro. Eu quero estar na resposta que nenhuma delas é resposta. Eu preciso dar primazia ao Senhor. Volta agora para a sua vida, você tem dado primazia ao Senhor? Ou você tem trocado o Senhor por uma telinha de TV? Ou mesmo a telinha de celular, mas que não seja uma reunião, que não seja uma comunhão. Principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. Mas isso engloba todos nós, seja qual for a faixa etária. Nós precisamos valorizar o Senhor. Por isso, irmãos, é essa ênfase que eu quero dar. E mudei esse título para uma pergunta, justamente para enfatizar que a gente precisa dar a primazia para Deus. Qual é a nossa prioridade? Agora eu faço a pergunta, esse que disse que tinha que ir para o campo, o outro disse que tinha que ir ver as juntas, e até mesmo o que mais aproximava de dar uma desculpa razoável, era algo muito pessoal, mas nem isso Jesus aceitou, porque esse disse: eu me casei, eu não posso falhar, deixar minha esposa, nem isso. Aí eu pergunto, será que não dava tempo você ir para esse lugar que você pensou, e Deus acrescentar o que você queria? Porque a promessa de Mateus 6,33, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando? Quando eu busco Ele em primeiro lugar. Mas o que eu fiz? Eu primeiro busquei outras coisas, e depois eu quero o Senhor. Quando eu quebro a cara, vem, aí Senhor, pelo amor de Deus, aqui que me ajude. Irmãos, é isso que faz a gente muitas vezes cair, porque a gente não deu primazia ao Senhor, e agora é que a gente quer resolver as coisas, ou pedir ao Senhor para resolver. Ainda bem que Deus sabe ser Deus, né? Que se fosse nós humanos, a gente dizia: você não quis, então agora se vira. Não é assim que Deus faz. Pela misericórdia do Senhor, não é assim que Deus faz. E a gente vai ver aqui nesse texto ainda. Continuando o versículo, a gente parou no versículo Senhor Jesus, versículo 21, disse assim: eles tinham dito, todos eles deram essas desculpas para o servo que o Senhor tinha mandado, né? Dar o recado, que já estava pronto, estava tudo preparado. Aí o versículo 21 diz assim: voltando o servo, esse que recebeu o recado, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, olha aqui, irmãos, irai, mas não pequei, Jesus também se ira, irmãos. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Irmãos, aqueles que não valorizaram o que o Senhor chamou para essa ceia. Ele disse: então faz o seguinte, a minha casa ela precisa estar cheia. Agora você vai buscar os cegos, os coxos. Isso é a igreja, esses que aceitaram. Por isso que João 1, ele fala assim: veio para os seus e os seus não o receberam. E por isso nós estamos aqui, porque por eles não ter recebido, nós fomos chamados a essa ceia das bodas do Cordeiro, para o Cordeiro aqui. Louvado seja Deus por isso, porque nós temos essa porção que nos foi dada, porque alguém se rejeitou, alguém não valorizou isso que tinha dado para nós. Ou para aqueles, né, que no caso eram os judeus. Ó Senhor Jesus, então o Senhor ficou irado, o Senhor não gostou dessa situação. Versículo 22, depois lhe disse o servo: Senhor,
feita está como mandaste, e ainda há lugar. Louvado seja Deus, irmãos. Ainda que a gente tenha visto que como foi para mim, certamente, se você tiver no Espírito, você vai sentir essa mesma coisa que eu senti, que a ficha caiu. Ainda dá tempo se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. É buscar em primazia o Senhor, em primeiro lugar o Senhor. É isso que o Senhor está nos querendo mostrar essa manhã. Que Deus assim é muito misericordioso, né? Ele diz aqui, ó, vai chamar todo mundo. Ele feito como está, já chamou os coxos, os aleijados, os pobres, os cegos. Ele diz, feito como tu mandaste, e ainda há lugar. Versículo 23 diz, respondeu o Senhor, sai pelos caminhos. O Senhor é muito misericordioso, foi buscar mais. Irmãos, se você está dentro dessa lista, que Ele está chamando ainda por misericórdia, mas aproveita a chance e entra, que ainda dá tempo reinar com o Senhor. O Senhor insiste em nos fazer reinar. E o Senhor diz assim, sai pelos caminhos e atalhos. Agora não é mais pede, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. O Senhor se alegra, irmão, com a casa dele cheia. E agora dizer isso aqui, ó Senhor Jesus, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Irmãos, de uma certa situação, não quero especular nada, mas hoje, por conta da pandemia, o Senhor está como que obrigando a gente a desfrutar do Senhor. Não tem mais desculpa. Vir para o local de reunião é uma questão que a gente podia ou não podia ir por alguma situação. Mas agora você pode até doente assistir na cama. Então, agora é obrigado, irmãos. É como que se Deus assim, não tem desculpa para mim, não tem desculpa para você, não tem desculpa para ninguém. Deus está nos chamando porque Ele quer ver a casa cheia. Nós queremos dar um sentimento ruim para o Senhor, de ira, ou dar um sentimento de alegria para o Senhor. Precisamos ver isso, irmãos. Precisamos ver isso, porque se a gente não ver, nós vamos perder uma grande chance de alegrar o coração de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, Ele mandou chamar, né? O versículo 24 ele diz assim, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqueles que rejeitarem isso, irmãos, não vão reinar primeiramente, de primeira com o Senhor. Não vão, irmãos. Eu quero estar dentro desses que vão reinar com o Senhor. Se eu não estava fazendo isso, não estava dando a minha primazia ao Senhor, ainda dá tempo, ainda há lugar, e o Senhor ainda convida. O Senhor realmente é muito misericordioso para conosco, para nos chamar de novo à comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Senhor Jesus. Agora eu vou dar um exemplo, irmãos, de dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Vamos lá, Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Se você puder abrir comigo aí, seria muito bom. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gênesis 25, a partir, deixa eu ver aqui. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A partir do versículo 27. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó Senhor Jesus, isso. Só para ter uma ideia, né? Alguém pode estar nos assistindo e não saber dessa história, mas Esaú e Jacó, eles nasceram de Rebeca, esposa de Isaac. Então, quando eles nasceram, gêmeos, a Bíblia diz aqui que os dois nasceram. E a época dizia que o que nascesse primeiro seria o primogênito, aquele que herdava tudo do pai. E a gente vê uma coisa interessante aqui, é que quando um nasce, o primeiro foi o Esaú que nasceu, quando tiraram o Esaú, quem estava agarrado no pé de Esaú era Jacó, o outro menino que estava nascendo, do mesmo ventre. E a gente já começa a ver que alguém ali já tinha um coração, e o impressionante é que se uma criança de meses não tem entendimento, como é que aquela criança já tinha um coração para querer ser o primeiro para nascer? É interessante isso aí. Então veja que interessante, é que esse já tinha um desejo de ser o primeiro, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Vamos ver aqui esse texto aqui. Ó Senhor Jesus,
Aí começa o texto que diz assim, ó: cresceram os meninos, já nasceram, né, contando dessa parte aí em diante. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Estou dando uma história, um histórico deles aqui. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Esaú era o primogênito, não esqueça. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Versículo 31 diz: disse Jacó: vende primeiro o teu direito de primogenitura. Agora onde eu quero entrar, o que os irmãos falaram ontem na mensagem do alimento diário, também, um dos pontos que o irmão tocou. Interessante que ele diz assim: olha, por isso que nós julgamos que quando ele estava puxando o pé, já no nascimento, é como que ele já estivesse pensando, eu quero ser o primeiro, ainda que não foi, mas ele não desistiu, e algo que parecia que era impossível, uma vez que nascesse o primeiro, era o primeiro e acabou-se. Mas a gente vai ver a história, irmãos, que ele perdeu o direito de primogenitura. E isso eu vou trazer já para a nossa realidade, tá bom? Senhor Jesus. Aí diz aqui: disse Jacó: vende primeiro o teu direito de primogenitura. Olha mesmo quando a gente não valoriza o que a gente tem recebido de palavra profética, irmãos. O que o Senhor tem derramado para nós, cheio de misericórdia e graça, irmãos, que a gente não merecia. É cheio de revelação, cheio de palavras grandes e de alto conteúdo. Versículo 32 diz assim: ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Veja, uma pessoa dessa estava valorizando o que tinha ganho, algo que foi Deus que colocou ele para ser, mas de repente ele não valorizou. Irmãos, esses que foram chamados, convidados, foram os primeiros. Depois veio os coxos, esses outros que a gente viu, inclusive nós aqui representando a igreja, que, como ele disse, veio para o que era seu, os seus não receberam, e a gente recebeu. Irmão, isso é muita misericórdia. Eles não valorizaram o que Deus tinha para eles, mas a gente, gentil, valorizou, e hoje nós somos da família de Deus, já não somos mais peregrinos. Efésios fala isso. Ó Senhor Jesus. Mas ele disse aqui como se nada fosse, a primogenitura não fosse nada. A mesma coisa, a primazia para você não é nada, tanto faz como tanto fez. Sabe quem fez isso também? Eu vou entrar, se der tempo, vou entrar em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Não digo as prudentes, mas as necias. Sempre diziam amanhã, depois, e empurrando, chegou o dia. Todas dormiram, todas morreram. E agora, não tem mais como entrar. De primeira não, agora vocês vão ficar aí no choro e ranger de dente. Então, irmãos, vejam como Deus valoriza, e a gente precisa valorizar. Da forma que Deus valoriza a gente precisa valorizar a Deus. Dentre todas as coisas criadas, Deus colocou a gente como a menina dos seus olhos. Porque ele não fez as coisas, o homem foi diferente de todas as coisas que Deus fez. O homem, quando ele fez, ele façamos a nossa imagem e semelhança. Olha que misericórdia, olha que bondade saber que nós somos homem, e depois disso não valorizar. Ó Senhor Jesus, não façamos como Esaú, que disse aqui: quem me aproveitará o direito de primogenitura? Versículo 33 diz: então disse Jacó: jura-me primeiro. Pediu até para ele assinar, né, no juramento. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Irmãos, que coisa, irmãos. Por um lado negativo, Esaú não valorizou o que tinha recebido. Irmãos, pelo lado negativo, o que a gente tem recebido, será que a gente está valorizando? Será que a gente está dando prioridade ao Senhor? Ou estou fazendo como Jacó? Não é nem vendendo, é trocando por nada, por um pasto de lentilha. Nós não podemos ser esses, nós precisamos valorizar. Se eu estou aqui porque Deus me chamou e eu vou cumprir o seu encargo, a sua comissão. Ó Senhor Jesus. Então veja que ele diz assim: e ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Então veja que um que buscava, que valorizava, e outro que não valorizava. É por isso que muitas vezes diz assim: aquele que consegue as coisas suadas, ele valoriza mais do que aquele que recebe de graça. Irmãos, pela graça nós somos salvos, não fizemos nada, e é por isso que a gente vai desvalorizar? Não, pelo contrário, é aí que a gente tem que valorizar.
é confirmar a nosso chamamento, a nossa vocação, para que nós fomos chamados para servir a um Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus! Então veja, versículo 34, ele conclui esse contexto dizendo assim: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Se o versículo acabasse por aqui, a gente só imaginava as coisas, mas ele conclui dizendo assim: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos, que história drástica. Para Esaú é uma história drástica, mas para Jacó é algo positivo, e eu preciso aproveitar isso, agarrar, como diz o dito, né, com unhas e dentes, o meu direito de primazia, de dar ao Senhor, dar todas as coisas ao Senhor, dar o melhor para Ele e buscar sempre Ele. Mas eu tenho tanta coisa, eu tenho um campo para ver, eu tenho uma junta de bois para ver, até me casei. Ele disse: busca a mim e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente parece que esquece, por isso que ele chamou homens de pequena fé. E ele se irou com aquela situação, porque o que foi convidado não foi. Não quis, não porque não podia, mas porque não queria. Isso é muito forte. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, gostaria de ler aqui Hebreus 12, 16, já encerrando aqui. Senhor Jesus, Hebreus 12, 16, uma palavra forte que ele diz aqui também, ó Senhor Jesus. Olha a comparação que ele faz aqui com a história de Esaú. Eu vou ler desde da parte do 14, para entender o contexto. Diz assim, Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Versículo 16, eu queria: nem haja algum, olha mesmo, impuro ou profano, como foi Esaú, e chamou Esaú de impuro e profano. Ele desprezou aquilo que era o que mais Jesus, o que mais Deus prezava. E isso cabe para nós, não podemos desprezar aquilo que mais Deus preserva. Se nós valemos mais do que qualquer coisa, se qualquer coisa, o leãozinho, o coelhinho, tudo que você acha bonitinho, e se tiver de sacrificar algum, Deus vai morrer por você, e não vai morrer pelo leãozinho, o coelhinho, não vai. Mas ele é tão bonitinho, se tivesse, é só uma suposição, Deus vai morrer por você. Mas se tivesse só eu, ele morria também por você. Por quê? Porque eu sou imagem, você também é imagem e semelhança de Deus. Nós somos, irmãos, a menina dos olhos de Deus. Aproveite, valorize o que Deus tem dado para nós. Não menospreze, porque é chamado de impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis, nós sabemos também, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Agora, irmãos, acabou-se. Acabou-se. Deus queria exterminar a humanidade? Sim, mas encontrou alguém, mas achou Noé. E por Noé veio 8 pessoas que se salvaram. Mas não foi avisado para os outros? Foram, mas eles quiseram não. Então é questão de escolha. Qual escolha? Deus é tão sábio, irmãos, que ele diz assim: eu te mostro a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. É tão óbvio que a bênção é para ser escolhida, mas parece que ele já sabe que a gente é tão de pequena fé e que se desvia a qualquer coisa que a gente vê achando melhor, que ele diz: escolhe, pois, a bênção. Claro que era a bênção. Escolhe, pois, o Senhor. Se tem um campo para ver, se tem um junta de boi para tomar conta, se tem até mesmo o casamento para tomar conta, você dá tempo, você vê a junta, você dá tempo ver o campo e também cuidar da sua esposa, e as demais coisas vão ser acrescentadas, porque Deus vai fazer isso. Quantas vezes nós trocamos a reunião por isso ou por aquilo? Vejamos isso, irmãos, e não possamos ser esses, que rejeitam essas coisas. Para encerrar, Romanos 9,13 diz assim: ó Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Romanos 9,13, né? Senhor Jesus. Diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, sabe o que quer dizer isso? Que Deus ama quem ama e valoriza Ele em primeiro lugar. Quem ama e valoriza a primazia. Busque em primeiro lugar a mim, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que Deus está dizendo esta manhã para nós, e nós possamos tomar posse. Vamos valorizar o que a gente já tem ganho. Nós temos recebido palavras inefáveis, palavras vindas do trono de Deus, e ainda assim estamos ainda perturbados, inquietos. É como ele disse: não vos inquieteis, não vos ficai ansiosos por coisa alguma. Porque se o Pai Celestial cuida do lírio do campo, cuida das aves do céu, muito mais cuida de mim e de você. Senhor Jesus, que a gente possa ganhar isso, valorizar o que Deus tem dado para nós e nunca ficar perturbado, mesmo em meio a tanta tribulação nós estamos passando em plena pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e também tenha misericórdia de você. Vou orar e agradecer a Deus por essa luz, que eu, primeiramente eu, mas também todos que estão nos ouvindo, e todos os irmãos, possam estar cientes de que é isso que Deus quer, buscar a Ele em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por tão grande revelação, por ter me mostrado e a ficha ter caído, para que eu não valorize as coisas do mundo, a vanglória do mundo. Ó Senhor Jesus, mas que eu busque a Ti em primeiro lugar. Tu és aquele que me chamaste, Tu és aquele que chamaste a cada um de nós, para podermos estar junto a Ti, para irmos ser convidados, e não possamos rejeitar em dar desculpa alguma, quando formos convidados para o banquete celestial. Muito obrigado, Senhor. Hoje que partimos o pão, hoje que tivemos essa ceia, nós podemos ter trocado por nada. Que o Senhor possa ser misericordioso, porque Ele disse que ainda há vaga e quer ver essa casa cheia. Que a gente ainda dá tempo de se arrepender, se voltar ao Senhor e comer desse banquete espiritual. Senhor, muito obrigado. Eu me arrependo e peço o Teu sangue e a Tua misericórdia, não só para mim, mas para todos aqueles que possam estar incluídos nesses pensamentos, que não são pensamentos de crente, mas são pensamentos de gentios, em buscar as coisas vãs desse mundo. Mas nós que somos do Senhor, buscamos o Senhor. Senhor, muito obrigado. Fica conosco, abençoa todos os nossos ouvintes, abençoa os irmãos e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.